O Lucas Cunha, zagueiro da Ponte, que perdeu a bola, tem o contra-ataque, cruzamento, passa por toda a defesa e no segundo pau o Cauã Christian marca 2-1. Oi, CH, Ponte 1, Cuiabá 2. Um time de futebol, quando vai para uma partida que tem obrigação, entre aspas, de vencer, o dever porque joga em casa, tem que ter alguns requisitos obrigatórios. Entre ele, controle, né? O controle emocional é o principal deles. E por que a Ponte tomou 2 gols? Eu não estou tirando aqui o mérito do Cuiabá, mas no primeiro gol todo mundo dormiu, né? Bola no primeiro pau e o jogador do Cuiabá cabeceou sem marcação ali. E no segundo gol, numa saída de bola completamente equivocada, time todo desarrumado, veio a contracarga, o contra-ataque, e o Cuiabá fez o segundo gol dele. A Ponte até empatou no primeiro tempo, mas muito fruto da garra, da disposição do time, que não faltou em nenhum momento. O problema é que, acompanhado da obrigação, o time tem muitos problemas técnicos, de confiança e a parte emocional. Quando a Ponte tomou o segundo gol, para mim ali o jogo acabou. Porque o time sentiu, para piorar, o seu Marcelo Henrique, árbitro do jogo, realmente ele jogar com ele... Bom, a gente falou antes do jogo começar, né? Não é nenhuma novidade. Para mim não tem nenhuma novidade. Infelizmente, o Marcelo mais atrapalha do que ajuda. Ele não faz o trabalho dele. Mas não foi por isso que a Ponte deixou de vencer, não. Não foi por isso que a Ponte sequer empatou. Ela perdeu para ela mesma. Ela, em primeiro lugar, errou demais. Segundo, quando tinha a oportunidade de no vestiário se arrumar e voltou arrumada, mas não pode cometer o erro que cometeu. Aí não tem jeito, não tem sustentação. Não tem outra maneira a não ser errar pouco e tentar fazer os gols. E a Ponte... Tem alguns jogadores na Ponte, viu, Edu? Vamos combinar aqui, que não precisa mais testar. Não precisa mais. Desculpa. O Cafu não tem condição. O Brandão não tem condição. Essa zagueirada que tá jogando aí não tem condição. Meio campo não existe. Fica lá o Elvis e o Potker lá na frente brigando. É muito pouco. Muito pouco. É melhor colocar garoto da base. Cadê o Diego Leão aí na zaga? É melhor com esse rapaz que jogou aqui. Como é que é o nome dele? Palácios. Desculpa. Não dá sustentação nenhuma. E o parceiro dele também péssimo. Então, quando você acumula tudo isso num time fraco tecnicamente, sem confiança, errando, emocionalmente abalado, sem receber salário, qual é o resultado? Mais uma derrota. Infelizmente, mas não foi por causa de falta de luta, não. O time se entregou, foi lá, não desistiu, mas quando tem que ter a tranquilidade, e eu abri aqui os números, Edu, para não deixar nenhum tipo de dúvida, a estatística do jogo, o Cuiabá teve 54% de posse de bola. O Cuiabá teve 4 grandes chances contra 3 da Ponte. Total de defesas do goleiro do Cuiabá, 2 no jogo inteiro. Escanteio para a Ponte, 7 contra 3. Agora vem a diferença. Número de passes, 468. Número de desarmes, 22 do Cuiabá contra 13 da Ponte. Então, a defesa do Cuiabá, que é uma das melhores, se não for a melhor da Série B, de novo hoje, né, levou vantagem. Então, esse time da Ponte, Edu, se não chegar rapidamente à janela, se a Ponte não for ao mercado para contratar, e primeiro tem que pagar os caras que aí estão, tecnicamente vai ser difícil reverter a situação. E olha, não culpem o Edson Boaro, tá? Não culpem. Ele tá tentando fazer o máximo aí, né? Faz o que é possível, mas a coisa não tá acontecendo. Porque principalmente, Edu, a cabeça do jogador da Ponte não ajuda. A parte emocional está muito enfraquecida. Aí, tudo que é difícil fica potencializado ainda
mais difícil a situação da Macaca.